Glória a Deus, irmãos. Vamos trazer aqui um pouco da palavra de Deus a partir de Romanos, capítulo de número 5. Nós estaremos falando mais da Bíblia Sagrada. Aqui Paulo começa falando da justificação pela fé e a paz com Deus. É bem importante nós sermos conhecedores dessa parte. O versículo de número 2, que vai chamar aqui a atenção, por intermédio de quem veio, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, né? Essa palavra aqui vai nos dar base para começar também no capítulo 5, a falar algo que diz aqui, o acesso que fala neste versículo 2, essa palavra aqui é prosagogue, se escreve desse jeito, prosagogue, é grego, que era um acesso à entrada na sala real. Poderia ser também um acesso, né, à enseada ou ao porto, né, que vai garantir aqui, na palavra de Deus, algumas coisas significativas. Acesso à sala do rei significa que por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Agora também tem essa questão de porto. É como se nós estivéssemos chegando num lugar seguro, né? Nós viemos de uma longa viagem, de um grande mar, e a nossa embarcação chegou no porto seguro. Versículo de número 3, ele fala assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra aqui, tribulação, opressão, é no grego telipsis, né? Telipsis, tribulação, opressão. Nós vemos assim que nós às vezes passamos por alguma tribulação ou por alguma pressão, mas isso vai nos produzir uma perseverança, uma paciência, né? A palavra para paciência é hipomone, paciência, hipomone, e perseverança, que tem o mesmo significado, só que muda uma letra, upomone. Então, palavras gregas que vão trazer significado desta mensagem. Diz também que fala sobre prova, né? Prova aqui seria dokimé. Dokimé aqui sendo a pessoa sendo provada. Fala também de acrisolar, quer dizer, eliminar toda a impureza. Nós vamos vendo aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 3 de Romanos, que existe uma preparação bem grande para o ser humano, através da graça, né, ter acesso a Deus, passando por tribulações, por perseverança, por experiência, e finalmente o amor de Deus está derramado no seu coração. Ainda continuando aqui no capítulo 5, versículos 6 a 11, tem um momento aqui da palavra que diz que nós fomos reconciliados. Essa palavra que, porque não, se nós
quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós fomos reconciliados. A reconciliação é a volta, né, daquela comunhão, aquela comunhão que Adão perdeu lá no Éden. Agora nós somos reconciliados por meio de Jesus Cristo, né? A palavra reconciliado é katalasein. Katalasein é mudar ou trocar, né? Quer dizer que o estado foi mudado, foi trocada aquela situação que nós vivíamos. Agora nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Há um contraste aqui entre Adão e Cristo. Fala aqui uma ideia de solidariedade, e a ideia de morte é consequência do pecado. Em muitos momentos, nós temos que entender aqui que temos que nascer em Cristo um novo povo, e nele opera o Espírito Santo para santificação e justificação. É algo interessante nós sabermos que Deus tem este momento em que Cristo veio ali substituir aquele Adão que pecou, que rompeu, tendo desobedecido. E agora Cristo, na obediência, Ele conseguiu nos justificar e nos santificar. É um processo contínuo de santificação. A nossa relação com Adão é material, e a nossa relação com Cristo é voluntária. Ou seja, nós somos descendência de Adão, não tem como escapar disso. Porém, se nós quisermos a santificação e a justificação, nós temos o direito e a possibilidade de chegarmos a Deus por Cristo Jesus voluntariamente. Ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a aceitar Jesus, assim como os judeus não foram obrigados a aceitá-lo como rei, como Messias. Só que as consequências da rejeição é muito grave. Então, aqui está a palavra de Deus, mostrando que somos livres para aceitar ou não Jesus em nossas vidas. Como também os judeus eram livres, mas não quiseram aceitá-lo, rejeitá-lo. Capítulo 6 começa do versículo 1 a 11. Paulo usa a estratégia de duelo verbal, né? O batismo se refere a pessoas adultas. O batismo está relacionado com confissão de fé. Usualmente o batismo era por imersão total. No batismo há um novo nascimento, quer dizer aqui, renatos in aeternum, renascer para a eternidade, né? Aqui nós vemos que o iniciado era chamado de moriturus, aquele que vai morrer e que era sepultado até a cabeça em um poço, né? Aqui vemos então que não se negocia a misericórdia de Deus. O caminho cristão é um tipo de vida diferente, né? Quando o homem aceita Jesus, a mudança ética e uma mudança é uma união com Cristo. Então nós vemos nesses versículos iniciais do capítulo 6 sobre o batismo na morte de Jesus e a representação simbólica, né,
um ensinamento bíblico que mostra que o batismo era para pessoas adultas para arrependimento de pecado. Renatos em a eterno, quer dizer, renascimento para a vida eterna, a pessoa ela estava candidata a morrer para o mundo, para os desejos da carne, para as vontades da carne, né? Essa palavra morrer aqui seria moriturus, quer dizer, aquele que veio, que vai morrer, né? Que vai ser sepultado para o mundo. Então eu e você morremos para o mundo. Então por que nós vamos viver no meio dele, fazer o que eles fazem, não é? Então esse capítulo 6 começa falando do batismo, né? Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Então um dos princípios fundamentais é o batismo na morte de Jesus. Somos batizados porque Jesus morreu para nos salvar, para nos perdoar, e ali está morrendo o velho homem e nascendo o novo homem. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14, esse momento de batismo é um momento de transição, do velho homem para o novo homem, né? Aí vem a doutrinação da carne. A doutrinar é colocar a carne no nível necessário de santificação, matar aquela carne que deseja a concupiscência, o pecado, que deseja as orgias, a vontade da bebida, do álcool, da droga, da sexualidade, da corrupção, da mentira, do engano, da trapaça. Esse momento é um momento de transição, né? A mentalidade da doutrina da livre graça, o ex-escravo do pecado agora é servo da justiça, né? Esses versículos de 6, capítulo 6, 15 a 23, fala de alguém que está deixando a escravidão do pecado, da lei, das coisas materiais, visíveis, para uma lei espiritual, né? E que muitas vezes eu e você estamos aí nesta e vemos que é necessário doutrinar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Como seres humanos estamos vivos, né? Mas Paulo ele é um exemplo de doutrinação do corpo, porque acredita-se que Paulo não era casado. Então ele sujeitou o seu corpo às leis de Deus na santificação, na consagração do jejum, da palavra, da oração, para assim alcançar as coisas eternas de Deus, para permanecer firme até o fim. O versículo 19 fala da santificação, do grego agiasmo. Substantivo agiasmo, substantivos gregos terminados em asmo, descrevem algo não terminado, mas um processo, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação. Como eu já dei uma pincelada em outro vídeo, a santificação é um processo, é um caminho que tem que ser trilhado. Então, nesse versículo 19, quando fala sobre santificação, os membros do nosso corpo para servirem à justiça e à santificação, como é que vai servir? Dia após dia, na consagração, no jejum, na oração. Dia após dia, cuidando com a nossa língua, cuidando com nossos olhos, com nossos ouvidos, né? Porque os nossos sentidos devem estar preparados para as coisas sagradas, santas. Porque assim nos abstemos muito mais
das investidas do diabo, né? Nós vamos ver aqui, e a palavra de Deus fala do salário do pecado, né? Opsônia é o pagamento do salário de um soldado, né? Opsônia. 1 Coríntios, melhor aqui, Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. O salário aqui, opsônia, nós vamos ver, opsônia é o salário do pecado. Só que esse salário aqui era justo, trabalhou, ganhou. Do outro lado, Paulo fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa palavra dom aqui é usado, carisma, né? Carisma é dom. Agora, observe que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eu e você podemos receber de Deus algo e que não vai ser um pagamento porque nós fizemos para Deus. Esse dom gratuito, ele é uma retribuição totalmente livre, dada aos soldados, que muitas vezes não mereciam, mas era uma gratificação, né? Era uma gratificação. Então, eu e você sabemos, pela palavra de Deus, que somos merecedores de castigos, de coisas ruins, mas Deus, ele deu esse dom gratuito, né? Esse dom pela vida eterna foi Jesus Cristo, que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não há por que eu e você estarmos preocupados com coisas materiais se nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos entrar no capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos fala sobre a vida, né? Vivermos não na lei, mas na graça, na nova vida, que muitas pessoas aqui nesse debate de Romanos, basicamente mostrando aos judeus que eles queriam voltar para a lei, né? A lei em si mesma era valiosa. Romanos capítulo 7, versículo 7 a 13, a lei era santa. Santo aqui é ágil do grego, quer dizer, é diferente, né? A lei é justa e quer dizer que devemos dar ao homem e a Deus o que a cada um lhe corresponde, né? Nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Santidade. A Bíblia mostra claramente a necessidade de sermos santos. Claramente, temos que ser santos. Santidade para Deus. E para o homem, nós devemos todo dia cumprir os nossos deveres, né? Vamos ler aqui mais. A lei é boa. A lei foi promulgada para o nosso maior bem, né? A lei define o pecado, sem a lei não tem a existência do pecado, né? Isso aqui é muito importante, né? Um certo homem chamado Fígaro, ele fez uma alegoria a respeito do pecado de Adão e Eva, dizendo que é como se a serpente fosse o prazer, Eva fosse os sentidos, Adão fosse a razão. Então, pelo ataque das coisas proibidas, que é o prazer, nos sentidos, né? A razão se desencaminhou e sobreveio a morte, né? Pelo ataque das coisas proibidas sobre os sentidos,
a razão se desencaminhou e sobreveio a morte. Aí agora, meu irmão, minha irmã, a demonstração de que, pelos nossos sentidos, o pecado achou uma brecha na vida ali de Adão e Eva, e eles receberam o terrível castigo da morte física, como Deus tinha falado no dia que comesse daquele fruto, certamente morreria. E nós vemos aqui que o desengano e desilusão do pecado agem em 3 direções: satisfação, desculpa e possibilidade de escapar das consequências. Né? A pessoa, às vezes, peca, aí ela quer, assim, como se fosse... Eu fiz algo que eu gosto de fazer, né? Eu queria fazer, eu tinha prazer de fazer aquilo ali. Aí ele acha uma desculpa. Será que eu não posso sentir prazer? E as consequências? Eu poderia não ser punido porque eu fiz para sentir prazer. Né? Aí Deus diz, primeiro você tem que obedecer os limites. O limite humano, que muitas vezes nós não temos limite, né? O homem tem uma mulher, aí arruma outra na rua, né? A mulher tem um marido, arruma um amante. Ali o homem tem o seu salário, aí arranja um jeito de ganhar coisas por fora, né? Fora do que é normal. Ele rompe sempre com seus limites, né? Aquilo que é feito, colocado como limite na nossa vida, nós temos que obedecer aquela regra. Nós vamos ver aqui que há uma guerra no homem interior, no homem dentro de si mesmo, Romanos 7, 14 ao 25. Há uma guerra interior. Esta guerra ela é muito cruel. Paulo fala aqui do corpo desta morte, no versículo 24, Romanos 6, 24. Esse versículo ele é um versículo, Romanos capítulo 7, 24. Romanos 7, 24, corrigindo aqui. O corpo desta morte, ele fala de algo que acontecia na antiguidade. E Paulo não estava falando que o seu corpo era mortal. Paulo estava falando dos castigos que eram feitos, torturas. Quando um homem era condenado à morte, ele era colocado numa cela para cumprir a sua prisão até o dia da morte. E nestas condições, os torturadores, os soldados, autoridades daquela época, colocavam ali um corpo morto, acorrentado, e amarravam aquela corrente naquele presidiário que estava sendo torturado até a morte. Embora a sua morte fosse de outro jeito, ele passava dias acorrentado naquele corpo morto, e muitos enlouqueciam por causa do pavor, do medo, do terror, e por causa da nojeira, do cheiro ruim, e também de pensar que ele estava um ser humano ali perfeito e em algum momento ele ia ficar igualzinho aquele corpo morto, né? Então, Paulo vai tentar justificar aqui dizendo: quem me livrará do corpo desta morte, né? Observamos assim que a palavra de Deus tem explicação para nós observarmos que lá no mundo tem um mundo morto, que se você está com Cristo, você tem liberdade, você poderá sair dali. Mas se você não tem Jesus Cristo, não tem como sair
se libertar da morte espiritual. O capítulo de número 8, ele começa falando aqui de coisas interessantes. Agora não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei, não estava no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne do pecado. Mas o que dizer a respeito destes versículos? Romanos 8:1, Romanos 8:1-4, fala sobre carne. A carne, ela tem alguns significados, nós vamos ver aqui. Em grego, sartes é carne, né? E pneuma é espírito. Para nós entender a mensagem, às vezes, literalmente, a carne é sarx. Mas em Romanos 2:28, às vezes, o grego katasarka, literalmente segundo a carne. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Mas Paulo fala dos cristãos, fala nos dias em que estava na carne. Então, aqui seria o grego sarki, Romanos 7 e versículo 5, os que andam segundo a carne, né? Então, a carne são vários sentidos da palavra carne. Nós sabemos que tanto o grego como o português é rico em significados de uma palavra. E essa palavra aqui, ela tem um significado diversificado em vários textos, a palavra carne. Que Paulo quer dizer que nós andávamos da carne, seria a palavra grega sarki. Agora tem aqui os que andam, agora já segundo o Espírito, né? Não menos que 30 vezes neste capítulo aparece a palavra Espírito, né? Essa palavra, às vezes ela vem de outros textos no Antigo Testamento, principalmente, a palavra é ruach. Esse ruach tem algumas representações dele aqui, nós vamos tentar aqui trazer, né? A representação no tocante ao pecado, ruach, né? Agora, vamos ver aqui a expressão que o Espírito, ele fez uma diferença na vida de quem anda nele. Andando em Espírito, andando não pelos desejos, pelas concupiscências, mas aniquilando, anulando os desejos humanos, desejos da carne. Aí andamos em espírito, ruach, espírito. Agora, no tocante ao pecado, é uma outra expressão que aparece aqui no grego, para explicar o texto bíblico. Grego, periamartia, na Septuaginta, para o hebraico, akat, oferta para o pecado, né? Então, poderia ser que a pessoa estava lá no pecado, no tocante ao pecado, mas veio alguém que se ofereceu para acabar com esse pecado, né? Nós sabemos que foi Jesus Cristo. Então, eu e você, antes de termos qualquer outro tipo de entendimento, devemos entender que Jesus Cristo ele foi oferecido para perdoar os nossos pecados. Né? Perdoar os nossos pecados. Oferta pelo pecado aqui, atate. Oferta pelo pecado. Eu e você sabemos também, Romanos 8, 5 ao 11, que o cristão ele é um com Cristo. Então, eu
como se Paulo estivesse dizendo assim, não está aqui eu e Cristo está ali. Porque assim seríamos eu mais Cristo. Não, mas Paulo diz que o cristão é um com Cristo. Como? Cristo vive em mim. Cristo está dentro de mim. Aonde é que Paulo arranjou isso? Onde é que podemos confirmar isso? A palavra de Deus diz que quando Jesus já estava dando seus ensinamentos, falou com os discípulos, os apóstolos, dizendo: se alguém crê em mim, viremos eu e o Pai, e faremos nele morada. Então, de modo que já não são dois, mas um só. Cristo está, então, dentro de nós. Bendito seja Deus. Observamos aqui, Romanos 8, 12 a 17, a entrada na família de Deus. O que é que isso quer dizer para nós? A entrada na família de Deus. Somos todos, né? Como somos adotados, né? E como consequência, somos filhos legítimos na nova família, somos herdeiros, temos todas as dívidas da antiga vida eliminadas, pagas, né? Não devemos mais nada. E como filho também temos direito ao trono, né? Vamos observar aqui na palavra de Deus que o Espírito que clama por nós, sabe, Pai, o Espírito que nos foi dado, o Espírito de adoção, Romanos 8, 12 ao 17, fala que nós somos adotados, né? Romanos capítulo 8, versículo 15, o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí Paulo vai descrever as características de filho, que nós somos herdeiro, nós somos participantes do trono. Tem um versículo lá no Apocalipse que diz que ao vencedor dar-lhe que sente nos tronos, né, para julgar as nações. Então somos filhos legítimos também. Aquela criança adotada antigamente, ele passava a ser legítimo na família adotada. E como legítimo, ele tinha os mesmos direitos que os filhos biológicos, né? Vamos ver aqui. Romanos, continua aqui, 8. Tem algo curioso aqui que me chamou a atenção. É que o imperador Cláudio adotou Nero para que ser seu sucessor, né, no trono. Nero não era irmão biológico mas casou-se com a sua de Otávia, mas por causa das questões legais ele teve que casar com a irmã adotiva para se tornar herdeiro e assim ser o sucessor de Cláudio no trono, né? Inclusive o Senado romano elaborou leis que favorecessem o casamento dos irmãos adotivos e ele pudesse assim ser herdeiro do trono, né? A palavra filhos, que é muito utilizada nesses versículos, é tekna, né? Pode também ter outra palavra chamada uios, uioi, né? Também é grego. Uioi também é filho, é outra palavra, né? Tem uma palavra que é usada para criança no grego, nepioi. Essas três palavras designam criança, filho, dentro dos textos de Romanos capítulo 8, falando exatamente de como fomos adotados, né? Dos versículos 17 do 12 ao 17. Romanos 8, 12 a 17
Romanos de 8, 12 a 17, essa palavra filho vai aparecer em estágios diferentes, né? Criança, nepioi, pode ter sido a palavra uioi, e pode ter sido a palavra tecna, né? Essas etapas diferentes da criança, né? A gente, quando nasce uma criança, fala, nasce, fulana tem um bebê, teve um filho, né? Bebê, criança, menino. Aí tá um rapaz, tá um adolescente, vai usando palavras diferentes no desenvolvimento da criança, daquela pessoa, daquele ser humano. E assim também essas três palavras gregas, elas vão designando criança em tamanhos diferentes, né? Em Romanos 8, 18 a 25, Paulo faz uma revelação bem interessante aqui. Romanos mostra aqui a glória que há de ser revelada, né? A glória que há de ser revelada fala muito do que nós perdemos antigamente, né? Tem uma referência aqui em Isaías 65, 17, que fala a respeito dessas coisas. E é bom a gente examinar as escrituras para ter a resposta certa. 65 diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Né? Então, Deus falando a respeito da criação de novos céus e novas terras. Né? E no Apocalipse também está escrito, né? E vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe, né? Porque passaram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Isso fala de que há uma revelação de coisas novas, né? Eu, às vezes, fico aqui questionando, porque tem alguns teólogos super sabidos, homens sábios demais, que dizem que o Éden está guardado para ser devolvido, porém, eu questiono, biblicamente, se o Éden está guardado para ser devolvido, porque dizem eles que lá está a árvore da vida. Tem um versículo que pode até meio justificar, mas suponhamos que a árvore da vida pode ter sido removida para outro lugar, porque o Senhor diz aqui, na palavra, crio novos céus e nova terra. O Éden era um Éden natural, vegetal, cheio de vida, e ele pode, eu sei que ele foi guardado pelos querubins, porém, se haverá um novo céu, uma nova terra, então será um novo Éden também. Mas se há algum teólogo super especial aí que questione, também justifique, porque não haverá lembrança das coisas passadas. O Éden é uma das coisas passadas, mesmo que Deus tenha colocado querubins na entrada dele, né? Mas é das coisas passadas, né? Nós vemos aqui a palavra do Senhor, Romanos 8, 19, desejo ardente, né? Aqui nesse versículo aparece um desejo ardente aqui, Romanos 8, 19. A ardente expectação da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Esse desejo da revelação do Filho de Deus, apocaradokia, grego, apocaradokia, é com K, né? Apocaradokia, né? É um desejo da ideia de que o homem que esquadrinha o horizonte com a cabeça erguida para frente. Apocaradokia significa dizer que você tem um desejo, você vai numa caminhada querendo encontrar alguma coisa lá no final e você está de cabeça erguida. Então, esse fato aqui é que nós estamos esperando ardentemente, com desejo que arde dentro de nós, de encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, né? Essa é a palavra.
E em Romanos 8, 21, fala que o Senhor nos tem redimiu de um cativeiro, tirou do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, nós somos livres do cativeiro do pecado, né? Para a liberdade da glória de Deus. A palavra muitas vezes aparece aqui com detalhes. Por exemplo, neste versículo aparece aqui o termo de corrupção, de vaidades, né? A palavra vaidade vai ser o grego aqui mataiotes, a ideia de futilidade e frustração, né? Adoração aos ídolos ou forçada pelo maligno, né? Às vezes, Paulo, ele observando aqui esses textos, ele apresentou uma palavra para falar sobre coisas que se corrompem, coisas que passam, né? Falando de futilidade, de frustração, né? Então, eu e você sabemos que Deus, ele não nos quer ligado a coisas fúteis, passageiras, que podem ser destruídas, podem se acabar, mas as coisas eternas. Nós somos chamados para coisas eternas. O primeiro item eterno é a vida. Jesus Cristo disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Romanos 8, 26 ao 30. Nós vamos ver aqui, a palavra do Senhor vai mostrar a intercessão do Espírito por nós, né? Um versículo aqui diz a nós tem a intercessão do Espírito Santo por nós, ela é indispensável, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém. Versículo 28 diz, todas as coisas cooperam, essa palavra cooperam, é sunergei, né? Sunergei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E nós vemos que há um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes nós ficamos sem explicação, mas no final elas dão certo para nós. No final elas dão certo para nós. Capítulo Romanos 8, 32 a 39, que Deus não poupou, né? Aqui fala as provas e a certeza do amor de Deus, que ele não poupou o seu filho, né? Interessante, porque ele entrega o seu filho por nós. Ele não teve aquele, não, aqui tem um limite para fazer a doação, eu não vou dar o meu filho. Eu posso dar tudo, só não posso dar o meu filho. Essa expressão aqui, não poupou, ela também tem um significado no grego, feidomai, né? Essa palavra está ligada ali direto a Gênesis, capítulo 22, versículo 16, que Abraão não levou o seu único filho, o seu Isaac, né? João 3,16, Deus deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, quando estamos pregando sobre essa doação, é um ato de amor. E essa doação, ela não espera recompensa. Ela não esperava a volta de nada. Tanto é que Deus deu o seu filho e os judeus viraram as costas para ele. Incrível.
nós vamos ler aqui ainda alguma coisa. Deus, ele é quem nos justifica, né? Porque nós temos, às vezes, chegado em alguns lugares e visto muitos pastores querendo que você apresente, principalmente papel. Né? Ah, justifica aí quem é você, de onde você vem, o que, que você faz, por que, que você está aqui, você prega, e você é isso, você é aquilo. Eles querem que o homem se justifique diante deles. E Deus não precisa disso. Você, meu irmão, não precisa estar se justificando para ninguém. Quem tentará acusação contra o servo do Senhor, né? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem justifica. E quem condenará? Né? Quem vai condenar os homens de Deus? Né? Mas está cheio aí de fariseu querendo que as pessoas se justifiquem diante dele. Ah, você veio da onde? Você traz uma carta. Você não usa uma carta, não canta, não prega, fica no banco e morre aí mesmo. É o diabo acusando, é o diabo na mente dos pastores acusando. Você não precisa de carta, não. Paulo disse, eu mesmo sou a carta lida e vivida pelos homens, acabou. Quem tiver agarrado com carta que vier congregar comigo, você está enrolado, porque isso aí não tem valor para mim, não. Eu sou a carta lida e vivida pelos homens. Puxa meu Facebook, você vai ver. Pregando no Brasil inteiro. E a minha fortuna é uma mala com algumas paredes de roupas, né? Nunca precisei de botar um envelope para alguém dizer assim, bota R$ 500 aí, ou então você está com o diabo. Né? Tem igreja aí que é desse jeito. Aonde eu prego, aonde eu tenho ministrado a palavra de Deus, não tem isso não. Eu não prego em igreja picareta que fica pressionando o povo a tirar o dinheirinho das suas compras, o dinheiro para botar lá na igreja e sai com a vida, entra com a vida ruim, sai com a vida pior. Comigo não tem isso não. Comigo o preço da tua salvação e justificação é o sangue de Jesus Cristo. A igreja precisa de comprar suas coisas, de pagar suas despesas. Os dízimos e as ofertas são para isso. O problema é que o pastor bota o dízimo e a oferta no bolso e quando vem um pregador ele não ajuda. Picareta. A mensagem do diabo entrou na cabeça dele. O dízimo e as ofertas é para nós. O pastor que vier pregar que se vira. Entendeu? Tá cheio desses pastores picareta aí nos maiores ministérios, não é só nos pequenos, não, nos grandes também. Enganadores, avarentos, presunçosos, cheios de maldade no coração. Do coração procede os maus pensamentos. Então, meu irmão, o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então, é ele quem nos justifica e acabou. Encerrou o papo. Não tem papel, não tem documento, não tem nada. É palhaçada de igrejinha querendo dar uma de delegado, pastor querendo dar uma de delegado, pastor querendo dar uma de santarrão. Ele é pior do que você. Você pode ir no rastro dele que você vai encontrar as carniças, as coisas podres da vida dele. Ele é pior do que você. Tá? Você pode ir atrás, você vai encontrar. Tudo podre. Né? Fariseu, você é pouco caiado. Por fora bonitinho, por dentro cheio de toda sorte de imundícia, ossos de defunto, quer dizer que eles matavam o povo e sepultavam, matavam a sua fé, mata a sua carreira, acaba com você. Fariseu é imundo. Muitos pastores por aí estão pior que os fariseus. É desse jeito mesmo. Nós somos em Cristo mais que vencedores, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nenhuma categoria, nem o diabo não pode te acusar, né? Aí, ó, porque quem nos separará do amor de Cristo? Né? Não tem separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma categoria de seres, nem materiais, nem espirituais, né? Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas presentes, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade,
qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada, nada, nada poderá nos separar. Então, meu irmão, nós vemos aqui que existia um momento especial em que as estrelas, elas causavam grande influência, né? Em alguma cultura eles pensavam assim. Essa palavra Jupsoma, a estrela estava causando grande influência. E existe outra palavra chamada Bacchus, quer dizer baixo, né? Era pequeno, o mínimo do brilho da estrela e que não causava influência nenhuma. E aqui Paulo diz altura, nem altura nem a profundidade, se refere a esses termos, né? Se refere a Jupsoma e a Bacchus, né? Que não há nada nem ninguém, nem alto, nem grande, nem pequeno, que possa influenciar contra você. Você está debaixo do amor de Deus. É Deus quem te justifica. E se esse pastorzinho está pressionando você, saia daí que você está livre. Você não é escravo da denominação de ninguém. E pode ser na mesma cidade, porque tem pastor imundo, miserável, cheio de demônio, dizendo que o crente não pode sair de uma igreja, de uma denominação para outra na mesma cidade. É mentira sua. Me mostra isso na Bíblia. Filho do cão, pecador. Você é cheio de pecado, pior do que o povo e não tem nada para dar. Você é um pastor de pasto seco e de água suja. Não tem nada para dar ao povo. Mas a Bíblia Sagrada me mostra um pastor que se chama Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele nos dá pasto verdejante e águas tranquilas. E seja a ovelha que for, se quiser estar comigo, congregar comigo, ouvir a voz de Deus, tem pasto verdejante, tem Bíblia, tem unção, tem cura, tem libertação, gente vomita na cumba, Deus arrebata no chão, Deus batiza com o Espírito Santo. Estão as provas no meu próprio Facebook, está aí, Cristão Pentecostal Brasileiro. Mostre isso aí para o seu pastor. Eu não estou pregando escondido, não, eu estou escondido. Ai, meu Deus do céu, não mostra não. Que conversa é essa, rapaz? Não tem papo na língua não, meu. Eu estou pregando a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você fica oprimido, sentado num banco, porque esse pecador, esse seu pastor sujo, está oprimindo você. Você não tem liberdade de fazer nada, porque esse infeliz determinou uma disciplina que não está na Bíblia. Porque ele também não tem Bíblia. Não conhece nada. Anda como um piolho na cabeça dos outros. Inventa um regulamento carnal para defender os seus próprios interesses, ligado às leis dos homens, ligado à corrupção, ligado à política, ligado a coisas humanas. E nós que somos de Deus, somos espirituais, e Paulo diz, pensar nas coisas que são de cima. Nós estamos ligados no céu. Está ligado aqui, ó, daqui para o céu. Pois seu pastor se converte, ele vai pagar um alto preço porque está oprimindo você. Aqui nós encerramos o capítulo de número 8, aonde a palavra de Deus trouxe esta base para nós sabermos que nós estamos debaixo do amor de Deus, a grande oferta de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Em breve nós traremos mais mensagens. A primeira sessão do livro Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ela se encerra aqui, do capítulo 1 ao 8. E nós continuaremos nos próximos vídeos trazendo estudos com a palavra de Deus, que é reveladora e que tira você do engano. O principal objetivo destes vídeos é fazer você ser crente ao invés de você ser religioso. Eu quero encontrar você no céu, você que me assiste, você que ouve a palavra de Deus através desses vídeos, você que vê a diferença. Não estou pregando religião. A religião ela é incapaz de levar o homem a Deus. Mas Jesus Cristo, ele é o caminho que leva você para Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo
é a solução para a sua vida. Leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus e pare de ficar debaixo dos pés dos outros. Você está livre. Viva a liberdade com que Cristo vos libertou, em nome de Jesus. Amém.